riso do barão ecoava pela casa grande, um som que gelava o sangue de quem o ouvia, principalmente na senzala, a quilômetros dali. Era um riso farto, quase sempre prenúncio de uma decisão cruel ou de uma aposta indecente, e naquela tarde cinzenta, a aposta tinha o peso da morte. Ele se recostou na poltrona de veludo vermelho, o terno de linho impecável, contrastando com a lama imaginária que já cobria o filho. A guerra no Paraguai, um abismo de onde poucos retornavam, era uma ameaça iminente para a juventude da elite, mas não para a sua, ele garantiu. Quem vencer o escravo ganha ouro, proferiu, a voz grave cortando o silêncio tenso. Era uma sentença, não um desafio, e todos na sala sabiam disso. O filho, pálido e com a mão trêmula, sequer ousou desviar o olhar do chão, temendo a ira paterna mais que a própria batalha. A fazenda era um reino particular, onde a palavra do barão era lei e o destino dos homens, mera moeda de troca. Naquela sociedade, onde o sangue e o sobrenome ditavam o valor de uma vida, a guerra se tornava mais um instrumento de sua soberania. A aposta do barão não era sobre a vitória em campo de batalha, mas sobre a perpetuação de seu próprio poder e a preservação de sua linhagem. Seu filho não iria, jamais. Mas a vaga, a fatídica vaga no contingente militar, precisava ser preenchida e o sorteio já estava viciado antes mesmo de começar. Então, se você se interessa por histórias onde a verdade é mais selvagem que a ficção e a busca por justiça pode levar décadas, peço que fique conosco até o final. Avalie este vídeo de 0 a 10 nos comentários e, se ainda não o fez, inscreva-se no canal para desvendar outros segredos esquecidos. Nos porões empoeirados da fazenda, em meio a pilhas de registros de nascimentos, dívidas e mortes, um nome seria apagado para que outro fosse forjado. Não era um ato de bravura, mas uma condenação disfarçada de promessa de vida, uma cruel ironia que poucos ousariam questionar. O barão, com sua voz carregada de autoridade inquestionável, ditou a sentença que ninguém esperava. O sorteio recaiu sobre a fazenda, sobre seus bens, e a saída para ele era um escândalo já previsto. Um dos escravizados iria. A alforria, sussurrada como um prêmio para o escolhido, soava mais como um último engano, uma migalha de esperança jogada aos cães famintos. Ninguém, nem mesmo os mais velhos da senzala, acreditava na palavra vazia do barão quando falava de liberdade para seus cativos. Entre eles havia um homem, silente, de olhar afiado, que nunca se curvava completamente, mesmo sob o chicote. Ele não tinha nome no registro militar, apenas uma alcunha entre os seus. Um segredo que guardava consigo desde criança, mas que agora seria substituído por um nome forjado para a guerra. A escolha não foi aleatória. O barão buscava não apenas um corpo para o fronte, mas alguém cuja ausência não faria diferença. Um homem forte o bastante para sobreviver temporariamente, mas cujo retorno fosse impensável. Um problema a ser resolvido pela própria guerra. O nome dele foi riscado de um livro, sua vida reescrita em outro, um registro militar onde ele seria apenas um número, um substituto. Ninguém se lembraria de sua verdadeira identidade, ou assim esperavam aqueles que controlavam seu destino. A marcha até o fronte foi um batismo de poeira e fome, um inferno na terra que começava muito antes de qualquer campo de batalha. A cada passo, a promessa de liberdade se esvaía sob o sol inclemente, evaporando como suor na camisa, deixando apenas o peso da corrente invisível que ainda o prendia. Os voluntários forçados, a carne para o canhão do império, eram tratados com uma brutalidade que rivalizava com a dos campos de trabalho. Homens eram empurrados, chicoteados, e a indignação borbulhava mais forte que a febre amarela que já começava a dizimar os batalhões. No pântano do Paraguai, o cheiro de morte misturava-se ao lodo e à podridão.
Oficiais incompetentes mandavam centenas para o abate, enquanto doenças invisíveis ceifavam mais vidas que as próprias balas inimigas. Era um matadouro a céu aberto, onde a esperança morria primeiro. Mas entre a lama e o sangue, algo se revelou. Aquele que fora apenas um número na fazenda, um mero substituto, mostrava uma inteligência tática brutal, uma capacidade de observação que transcendia o treinamento militar formal. Ele lia o terreno como se lesse um livro aberto, antecipava emboscadas onde os oficiais viam apenas mata fechada, movia-se como sombra onde a maioria tropeçava na própria inexperiência. Seus movimentos eram precisos, calculados, frios. Sua liderança, silenciosa e forjada no desespero de sobreviver, salvava vidas. Não havia condecoração oficial para ele, um escravizado que não deveria estar ali. Mas a patente informal era gravada no respeito dos poucos que sobreviviam às trincheiras. Um reconhecimento mais valioso que qualquer medalha. Ele não era para ter voltado. Os registros militares não contavam com sua resiliência, sua capacidade de transformar o caos em estratégia, sua teimosia em se recusar a ser apenas mais um corpo anônimo na terra estrangeira. Mas ele regressou, um espectro vivo da frente de batalha, com cicatrizes que valiam mais que qualquer condecoração, cada uma delas uma história de horror e superação que o barão jamais poderia entender. O porto, a vila, a fazenda. O triunfo era amargo. A promessa quebrada pairava no ar como uma névoa densa, pesada com a umidade da mentira. O barão, que apostara sua vida em uma morte certa para o substituto, agora enfrentava o retorno de um herói indesejado, uma prova viva de sua própria arrogância e crueldade. A falsa liberdade, prometida com a boca cheia de hipocrisia, era agora negada com um silêncio cúmplice, um gesto gélido que valia mais que 1000 palavras. O nome que fora riscado no registro de alforria havia desaparecido, substituído por um vazio conveniente, como se nunca tivesse existido. Havia uma ordem secreta para que ele fosse esquecido, para que seu sacrifício fosse apagamento histórico, uma mancha inconveniente em uma narrativa de glória fabricada. O Estado, cúmplice da elite rural, tentou sufocar a verdade, como se ela fosse um fogo a ser abafado. Documentos sumiram, testemunhas foram silenciadas ou coagidas, seus medos explorados, suas memórias distorcidas. Mas a guerra não terminou quando os tiros cessaram. E o verdadeiro inimigo esperava em casa, escondido em cartórios empoeirados e nos gabinetes dos coronéis. Aquele homem, que aprendeu a sobreviver onde a morte era a única certeza, não aceitaria a condenação ao esquecimento. Ele sabia que a dívida de sangue não era apenas dele, mas de uma nação inteira, que fechava os olhos para a própria vergonha, e sua busca pela verdade estava apenas começando. O retorno foi mais frio que o mar que o trouxe. Ninguém o esperava. Ninguém o queria de volta. Cada passo em terra firme era um lembrete de que a guerra havia terminado para o país, mas para ele apenas começara uma batalha ainda mais traiçoeira, uma luta por sua própria existência. O barão, no conforto de sua fazenda, recebeu a notícia com uma pontada de fúria contida. A aposta, que deveria ter sido uma sentença de morte, havia se virado contra ele. Um pesadelo que se materializava, um fantasma vivo de uma dívida que ele não tinha intenção de pagar. Sua primeira ordem foi clara e cruel. O homem não era mais escravo, mas também não era livre. Deveria ser ignorado, um ser sem nome, sem registro, sem futuro, uma sombra vagando pelas terras que o barão jurava serem suas. A caçada pela verdade começou, não com armas, mas com a memória afiada de um sobrevivente. Cada porta batida em seu rosto, cada olhar de desprezo, cada sussurro de medo, apenas acendia ainda mais a chama de sua determinação implacável. Ele buscou o cartório da vila, o lugar onde a vida e a morte eram registradas,
onde a liberdade era concedida ou negada. Mas o escriba, um homem de óculos e semblante pálido, negou qualquer conhecimento, com os olhos fixos em um ponto atrás do ombro do ex-combatente. Não há registro de alforria em seu nome, senhor. Seu nome não consta em lugar algum, nem como escravizado, nem como liberto, disse o homem, com a voz embargada, enquanto suas mãos tremiam levemente ao manusear os livros. Aquele vazio no registro, um buraco negro na sua história, era a prova da conspiração. O nome que fora riscado no registro de alforria havia desaparecido, substituído por um nada conveniente, uma manobra suja orquestrada nas sombras do poder. Os olhos do barão, invisíveis, pareciam segui-lo em cada canto da vila. As fofocas corriam como fogo em capim seco, e cada palavra dita sobre ele era uma distorção, uma mentira para mantê-lo isolado, esquecido. Sua busca o levou a antigos companheiros de fazenda, homens e mulheres marcados pela mesma dor, mas o medo era um véu espesso que cobria seus rostos e selava seus lábios. Ninguém se arriscava a desafiar a autoridade do barão. Ele pode nos matar, sussurrou uma mulher velha, seus olhos cheios de lágrimas. Ele já nos tirou tudo. O que mais ele pode fazer? A pergunta pairava no ar, carregada de um desespero ancestral. Ele sentia a solidão apertar, o peso da injustiça esmagando seu peito. A guerra tinha ensinado a ele o valor da camaradagem, mas agora, em casa, ele estava sozinho, um guerreiro sem exército, um herói sem honras. Ele se lembrava dos pântanos do Paraguai, da lama que engolia soldados inteiros, dos gritos de dor, do cheiro de pólvora e morte. Ele sobreviveu a tudo aquilo, não para ser apagado, mas para gritar a verdade, para honrar os que caíram. O barão, enquanto isso, vivia em sua bolha de opulência, convencido de que o problema havia sido resolvido. Seus capangas, homens rudes e leais à sua crueldade, circulavam pela vila, garantindo que ninguém falasse, que ninguém sequer pensasse em contrariá-lo. Aquele que fora nomeado em seu lugar na guerra, o filho do barão, vivia agora uma vida de luxo em outro lugar, livre da culpa, livre da memória, livre das responsabilidades de seu pai. A farsa era perfeita, pensou o barão. Mas o barão não contava com a obstinação de um homem que havia enfrentado a morte inúmeras vezes e voltado. Ele não contava com a cicatriz que a guerra deixou, não apenas em seu corpo, mas em sua alma, uma marca indelével de resistência. Ele não buscava vingança pela vingança, mas a vergonha nacional dos que traíram a própria bandeira e os homens que por ela morreram. A cada registro rasurado que ele desenterrava, a cada testemunho forçado que ele desmascarava, a figura do barão e seus aliados se desnudava. Em uma noite chuvosa, escondido nas sombras de um armazém antigo, ele se encontrou com um velho conhecido, um homem que também havia servido na guerra, um ex-soldado que testemunhou sua bravura. O homem não era escravizado, mas também carregava suas próprias cicatrizes. Eles queimaram os documentos da dispensa, meu amigo, disse o ex-soldado, a voz rouca pelo medo e pela cachaça. Mas eu vi seu nome naquele papel, prometendo a liberdade. O padre também viu. O padre, a capela. Um novo caminho se abria, um fio de esperança em meio ao labirinto de mentiras. O barão havia subestimado a memória dos homens, e a fé, mesmo que abalada, ainda guardava segredos que o dinheiro não podia comprar. A igreja, muitas vezes, era o registro mais antigo e fidedigno da comunidade, onde nascimentos, casamentos e mortes eram anotados com uma diligência que os cartórios públicos nem sempre possuíam. Ali, talvez, houvesse um resquício, uma prova. A coragem do ex-soldado, ainda que frágil, era um farol na escuridão. Ele entregou ao homem um pequeno pedaço de pergaminho amassado e quase ilegível. Isso foi antes de tudo sumir. O padre me deu, disse para guardar. Aquele pedaço de pergaminho era mais que um papel velho, era a primeira fresta de luz em uma escuridão impenetrável.
Era a prova, o elo perdido, o grito silencioso de uma promessa traída que o barão pensava ter enterrado para sempre. Ele sabia que o pergaminho por si só não bastaria. O barão tinha tentáculos em todos os cantos do poder, e uma simples folha de papel poderia ser facilmente desacreditada, queimada, esquecida como tantas outras evidências de sua crueldade. A chave, ele percebeu, estava no padre. O homem de Deus que, por dever ou por resquício de consciência, havia testemunhado a assinatura daquela falsa alforria e que, segundo o ex-soldado, guardava uma cópia em seus arquivos. O encontro com o padre foi tenso, carregado de um silêncio pesado, como o ar antes de uma tempestade. O clérigo, um homem idoso e cansado, tremia diante da figura do ex-combatente, cujos olhos pareciam carregar a dor de 1000 batalhas. "Eu vi, meu filho", confessou o padre, a voz embargada pela culpa e pelo medo. "Vi o barão prometer sua liberdade e vi quando ele mandou apagar seu nome. Mas eu não podia fazer nada." Sua voz era um sussurro de desespero. O padre finalmente entregou uma cópia do registro paroquial. Não era uma alforria oficial, mas um registro de batismo que mencionava a promessa feita pelo barão. Um detalhe crucial que escapara à fúria de apagamento. Aquele documento, junto ao testemunho do ex-soldado e agora do padre, era a munição que ele precisava. A verdade era uma arma mais potente que qualquer baioneta, e ele estava pronto para usá-la. O barão, ao saber que o homem estava coletando provas e que o padre havia falado, ordenou sua captura imediata. Não havia mais espaço para silêncio ou esquecimento. Agora era uma questão de eliminar o problema, de uma vez por todas. Mas o homem, forjado na guerra, era um estrategista nato. Ele não enfrentaria os capangas do barão em um confronto aberto, não quando a sua arma mais poderosa era a verdade, e o seu campo de batalha, a mente das pessoas. Ele sabia que o julgamento não seria em um tribunal formal, mas nas praças públicas, nos sussurros que se tornariam gritos. Ele não buscava vingança, mas a vergonha nacional dos que traíram a própria bandeira e os homens que por ela morreram. A manhã seguinte marcou o início do fim. O homem, com os documentos em mãos, e o ex-soldado e o padre ao seu lado, subiu no coreto da praça central da vila. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo vento. Ele começou a falar, sua voz grave e firme, sem tremores, sem raquezas. Contou a história da aposta do barão, da sua substituição na guerra, da promessa de alforria e do apagamento de seu nome, tudo documentado e testemunhado. As palavras ecoavam pela praça, cada uma delas um tiro contra a reputação do barão. Os documentos, passados de mão em mão, eram a prova irrefutável de uma traição, não apenas a um homem, mas aos valores de lealdade e justiça. A multidão, antes paralisada pelo medo, transformou-se em um mar de fúria e indignação. Os murmúrios se tornaram gritos, e os gritos, uma onda que varreu a praça, engolindo a autoridade do barão e seus capangas. A notícia se espalhou como um incêndio, alcançando os ouvidos dos poderosos que até então haviam sido cúmplices. A vergonha pública era um veneno lento, mas mortal, para a reputação de um homem como o barão. O ouro da aposta, agora, não era mais o prêmio, mas o símbolo de uma liberdade que nunca deveria ter sido negociada, um monumento à crueldade e à arrogância que desmoronava sob o peso da verdade. O barão perdeu mais que uma aposta. Perdeu sua honra, seu respeito e, por fim, sua influência. A fazenda, antes um reino inquestionável, tornou-se um lembrete constante de sua queda, e sua fortuna começou a se esvair diante das consequências de suas ações. Aquele homem que ousaram apagar da história teve seu nome finalmente restaurado. Sua liberdade, antes um engano, tornou-se uma realidade conquistada com a coragem e a memória afiada de um sobrevivente.
Ele nunca aceitou ser esquecido, e sua história se tornou um grito contra a injustiça, um farol para todos que lutavam contra a opressão. A dívida de sangue não era apenas dele, mas de uma nação inteira que, por fim, foi forçada a abrir os olhos. A justiça veio não pela força das armas, mas pela irrefutável prova de uma traição documentada, um escândalo que seria a herança daqueles que ousaram apagar a história, e a sua, a de um homem que, contra tudo, se recusou a ser esquecido. Sua história ressoa até hoje. Uma prova de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a verdade encontra seu caminho. Se você se emocionou com esta jornada, deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais mistérios desvendados.